na sua sociedade, onde você vive, como você é tratado na sua sociedade, na sua cidade, no seu ambiente. Como você é tratado, sabe? Eu estou falando em relação à palavra identificação, né? Identidade. Eu não sou melhor do que o pior que existe. Eu não sou melhor. Entendeu isso? Vou repetir. Eu não sou melhor do que o pior que existe. Então, eu me identifico como preso. Mas ele matou não sei quantos, mas eu vou me identificar com ele para ganhar ele para Jesus. Entendeu? Pode ser a pior pessoa. Agora, eu preciso de quê? Eu preciso de uma maturidade de ser uma pessoa que entendeu esse princípio. Que entendeu esse princípio, né? A filha de Faraó. Veja a importância da identificação. A filha de Faraó, porque o Faraó tinha decretado que os meninos tinham que morrer. Se nascesse menino, era para morrer, jogar no rio, matar, morrer. Isso, claro, muitas crianças, muitas crianças, né? Aconteceu isso com muitas crianças, entendeu? E a filha de Faraó, ela viu uma criança chorando num bercinho, né? Assim, que vinha no rio. E ela se identificou com uma situação com aquela criança. As criadas dela mandam, pega aquela criança, eu vou criar esse menino. E colocou o nome dele de Moisés. Significa resgatado do rio. Moisés. Então, por quê? Ela se identificou. Vinha lá, ele estava num lugar, sério, a mãe, né? Mãe é mãe, né? Que ela afetou bem, colocou, e com certeza ele orou ao Senhor, né? Ela orou ao Senhor, para que a criança não morresse, né? E, eventualmente, a filha de Faraó estava lá, talvez até se banhando ali na beira do rio Nilo, e ela apanhou a criança. E ela criou aquela criança em casa como se fosse filho dela, dentro do palácio. Ela não sabia, ela colocou o nome de Moisés. Então Moisés, que é um dos homens mais importantes mencionados na Bíblia, né? No Velho Testamento, ele escreveu o Pentateuco, né? Então são os livros mais importantes que dá a estrutura, a base do Velho Testamento, é o Pentateuco, né? Então, gente, ela não sabia que esse homem um dia se tornaria o salvador da sua nação. Salvador no sentido de aquele que o Senhor usaria para tirar a nação do cativeiro, né? A nação ficou cativa 430 anos lá no Egito, mais de 4 séculos ali, né? Mas ela se identificou com aquela criança. Então você não sabe, você não sabe. Se você se identificar com uma certa situação, né? E até com um animal.
Irmãos, eu tenho aqui um cachorrinho, um cachorro, que eu me identifiquei assim, eu amo esse cachorro. Ele, de alguma forma, ele cuida de mim. Nós temos, nós dois, uma identidade muito grande. Ele chega, já põe o narizinho assim na minha perna e tal. E é um cachorro que me defenderia com a vida dele, se fosse preciso, né? Então, a identificação é fundamental, sabe? Também, eu estou dizendo, com os animais, né? Aqui, ó, aqui eu moro num sítio, né? Aqui ligado com a cidade de Trindade, aqui em Goiás. E eu tenho um sítio aqui. E tem o Gerson, que cuida dos animais, cuida das vacas, dos bezerros, né? E alguns anos atrás, houve uma epidemia e as vacas estavam morrendo. Eles haviam comido um pedaço de osso acolá, depois foi diagnosticado. E uma vaca que se chamava Roxinha, ela se identificou de tal maneira com o Gerson, ela morreu, sim, ela morreu. Mas, quando ela estava morrendo, o Gerson chorou. E olhou para o olho dela e derramou lágrima no olho dela. Ela morreu declarando amor, respeito, porque o Gerson, que tira o leite, cuidou dela de maneira extraordinária. Ela amava aquele homem, ele tirava o leite dela, dava pro bezerrinho dela, tudo, né? Agora ela morre, ela chorou. Eu nem sei se tem isso na Bíblia, eu acho que não tem, mas o Gerson me confessou que ele começou a chorar quando ela estava acabando de morrer por causa do vírus, e ela também chorou. Quer dizer, a identificação, sabe? Eu preciso me identificar com as pessoas para salvá-las, sabe? Ontem, tem um rapaz aqui que desde criança foi criado por aqui com a irmã dele e tal, mas ele trabalha com a gente. E ele cresceu, também começou a trabalhar com a gente, né? Mas agora ele queria fazer um curso, ele quer ser um policial, polícia federal, né? E ele parou de trabalhar aqui. E ontem, nós já estamos evangelizando ele, né? Ontem, eu falei, escuta, o nome dele é Vinícius. Falei, Vinícius, eu queria ouvir você confessando Jesus, dizendo que Jesus é o seu Senhor. Eu fiz uma oração de confissão, assim, junto com ele. Eu me identifiquei com o problema dele. Ele precisava de salvação. Mas ele confessou com uma força, sabe? Aí dei para ele o Evangelho de João, tudo, para ele estudar e continuar crescendo, também vou ajudar ele. Então, você quer ganhar uma pessoa para Jesus? Identifique-se. Identifique com essa pessoa. Você vai ganhar ela para Jesus, entendeu? Agora há pouco, tem 2, 3 dias, que uma senhora faleceu ali. Uma senhora dos seus 60 anos no máximo, 58. Ela fazia a unha, ela era manicure, aqui da minha esposa. Toda semana ela vinha aqui, né? Fazer unha, ou cada 15 dias, alguma coisa assim, né? A minha esposa evangelizou ela. Mas dias atrás ela estava internada na UTI com um problema gravíssimo, com um câncer no fígado. E a minha filha Valéria, que é uma pastora, foi lá e naquela dor, naquela situação, porque ela não queria entregar a vida para Jesus de jeito nenhum. Gostava de uma farra, não era adúltera, não é isso.
mas gostava de beber e tudo mais, né? Gostava da vida, da carne, né? E agora ela está morrendo. Aí a Valéria foi lá, a pastora Valéria foi lá, e ela, naquela situação, houve uma identificação, uma identidade, né? Então, isso é praticar justiça, irmãos. E a Valéria orou com ela, sabe? Orou com ela. E ela, há 2 dias atrás, foi sepultada. De fato, poucos dias depois ela faleceu. Mas ela faleceu confessando Jesus. Ela está com Jesus. Viveu a vida toda longe de Jesus. Agora já está com ele. Porque alguém foi lá e se identificou com aquela situação dela. Eu poderia e vou depois citar outras situações onde aconteceu uma identificação e praticou-se a justiça, né? E aconteceu o melhor, né? A pessoa se converteu, foi ajudada, enfim, né? Fica com Deus, vamos continuar conversando, porque o assunto do arrependimento nacional é justiça, só isso. Esse é o assunto, né? Quando a Dilma foi reeleita, a presidente da República, 2014, nós começamos esse site, 2014, em janeiro, quando a Dilma foi reeleita, né? Então é só para falar sobre justiça, né? E nós temos falado. E agora temos aprofundado mais ainda nessa situação aí. Um grande abraço para cada um de vocês.